Bem, continuando a aula sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, nós hoje vamos fazer algumas aplicações. Mas antes de eu dizer para vocês que o princípio de incerteza, nós mostramos, a necessidade do princípio da incerteza baseado na necessidade de localizar uma partícula, formando um pacote de onda. E para formar o pacote de onda, nós vimos que a gente tinha que perder um pouco de informação do comprimento de onda. Nós tínhamos que compor determinadas ondas planas e isso significava ter ondas dentro de um intervalo de lambdas, e que equivale a ter a partícula com um intervalo de P's. E também vimos que o pacote, quando eu somo, eu tenho uma certa localização do pacote e a relação que nós obtivemos é que o ΔP vezes o ΔX, ou seja, a variância no momento e na posição, ela tem que ser maior do que a constante de Planck, dividido por 2. Esse é o resultado do princípio de incerteza de Heisenberg. E o que eu quero dizer para vocês é que, na verdade, o princípio de incerteza de Heisenberg, ele pode ser deduzido de uma forma mais completa. Quando a gente trabalha com a mecânica quântica tem essencialmente, quando nós estamos trabalhando aqui com a mecânica ondulatória ou a mecânica quântica, ela tem necessariamente uma interpretação que é uma interpretação probabilística das coisas. Então as grandezas físicas, elas são medidas através de valores esperados, valores médios, não é isso? A gente vai aprender depois, na hora que nós fizermos a introdução à mecânica quântica, com as equações básicas da mecânica quântica, que é o caso da equação de onda, da equação de Schrödinger, nós vamos tocar um pouquinho nesse aspecto. Mas, de qualquer maneira, qualquer grandeza física que eu meço, eu, na verdade, estou medindo um valor médio, um valor esperado, exatamente devido a essa interpretação probabilística que a mecânica quântica tem. E toda vez que eu meço valores que, na verdade, serão valores esperados, valores médios, significa que tem uma certa variância associado com esses valores. Então se eu medisse o valor do momento várias vezes de uma partícula, eu vou encontrar, usando o meu método, tudo isso, que ele tem um valor médio esperado e tem uma variância. Isso acontece com todas as grandezas físicas que eu meço. Então, eu posso ter uma grandeza B aqui, e essa grandeza B tem o seu valor esperado e tem também a sua variância. E acontece que tem determinadas grandezas que são chamadas grandezas conjugadas, Essas grandezas conjugadas são aquelas cujas variâncias vão obedecer o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, o momento e a posição são essas grandezas conjugadas. Normalmente são aquelas grandezas que compõem a energia do sistema. Qualquer sistema que eu for escrever minha energia, em mecânica a gente gosta de escrever a tal da hamiltoniana, ela aqui vai depender do momento e da posição. Tá certo? E dependendo do momento e da posição, essas coordenadas serão coordenadas conjugadas. Essas grandezas, no âmbito da mecânica quântica, quando medidas, elas terão um valor esperado e elas terão a variância. E é exatamente a relação das variâncias que obedece o princípio da incerteza. Essas variâncias não podem ser qualquer número, Elas têm um valor mínimo possível de compromisso entre elas. E esse valor mínimo de compromisso entre essas variâncias é que tem que ter um limite mínimo. E esse limite mínimo é o que é estabelecido pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Isso vai acontecer com posição angular, momento angular, vai acontecer com posição linear, momento linear, vai acontecer com energia, tempo.
Todas essas grandezas são grandezas que são conjugadas, né? São grandezas que a gente diz que elas não poderão ser determinadas simultaneamente com uma precisão infinita cada uma. Então o princípio da incerteza, na verdade, é algo mais amplo do que a dedução que nós fizemos na última aula, tá certo? Ele, na verdade, segue aí uma matemática, né? Uma matemática que é uma matemática, inclusive, muito compatível com a interpretação da própria mecânica quântica e assim por diante. Bom, explicado isso, o que eu gostaria de fazer agora é resolver alguns exemplos, utilizando o princípio da incerteza para você ver as consequências que ele tem. O primeiro exemplo que nós vamos fazer é o exemplo do microscópio de Heisenberg. O que é o microscópio de Heisenberg? Trata-se em ter uma partícula, então eu vou representar aqui uma partícula, que está se deslocando, né? E ela tem um momento e tem uma posição, e eu vou utilizar um sistema óptico, um microscópio, para olhar essa partícula. Então eu vou fazer a imagem dessa partícula e projetar essa imagem de tal maneira que eu consiga enxergar essa partícula e tentar determinar a posição. O poder de resolução de um microscópio é uma fórmula conhecida, né? Então, o poder de resolução, quer dizer, de um microscópio, ele depende do comprimento de onda da luz que se usa e depende do ângulo de coleta da luz aqui. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de φ. Esse ângulo aqui é o ângulo de coleta da luz. Eu quero trabalhar com o maior ângulo possível para ter o maior seno e quero trabalhar com o menor lambda possível, porque eu quero ter o menor possível ΔX, que é a maior resolução que eu posso ter. A minha resolução será tão maior quanto menor for ΔX. Então isso aqui é algo que vem da ótica. Na ótica a gente é capaz de determinar o poder de resolução de um sistema desse. Deixa eu só representar melhor o ângulo aqui para você saber qual é o meu ângulo φ, porque cada um vai adotar um ângulo de coleta diferente. Eu estou adotando esse aqui como sendo o meu φ. Se eu adotar o todo, já é outra coisa aqui. Muito bem, então, esse aqui é a resolução de um microscópio. E vem da ótica, e a gente quer que isso aqui seja o menor possível. Para isso a gente tenta usar o menor lambda ou o maior seno possível. O maior ângulo de coleta vai levar a melhor resolução. Aqui é uma lente, né, simbolizando aqui a coleta desse microscópio. Muito bem, isso aqui é o que a gente tira da ótica. Agora, o que acontece é que, para ver essa partícula, nós não falamos nada, mas alguém tem que jogar luz sobre ela. Então, alguém tem que jogar luz sobre a partícula para ver a partícula. E o que acontece é que quando eu jogo luz sobre a partícula e ela interage com essa partícula, ela recebe também um momento. Nós aprendemos na relatividade que energia é igual a momento vezes velocidade da luz, para a luz, né? Portanto, a luz carrega um momento. Se ela tem um comprimento de onda lambda, né, ou uma frequência ni, a energia é hν, tá certo? E dividido por c dá um momento, que vem dessa relação. Tá certo? E como eu sei que c é lambda vezes ni, então isso aqui é exatamente h sobre lambda. Isso é o que eu tenho para o momento, né? Esse é o momento que eu transfiro ao interagir. Então toda vez que tem uma partícula, ela interage com luz, ela espalha o fóton, ela recebe na direção do espalhamento do fóton um recuo. Aqui, ó, essa partícula, deixa eu representar aqui embaixo, ela vai ter que de alguma maneira emitir luz nesse ângulo aqui para que seja coletado. Se ela mandar um fóton de luz nessa direção, ela recebe um recuo nessa. Se ela mandar nessa, ela recebe um recuo nessa, e assim por diante. Então, o fato de que a partícula tem que emitir luz para ser detectada faz com que o seu momento sofra aqui uma alteração. A própria emissão de luz transfere à partícula momento.
ou espalhamento de luz, não importa. Se essa partícula, de alguma maneira, mandou luz nessa direção, que é para eu poder determinar a posição dela, ela sofre um recuo nessa direção. E esse recuo, certamente, é um ΔP, que aqui eu vou pôr na direção X, que vai ser o quanto ela consegue emitir, vezes o seno do ângulo que está aqui. Se ela mandar nessa direção vertical, o recuo, obviamente, é vertical, portanto, não contribui com a variação de momento na horizontal. O máximo momento que ela vai poder emitir é, obviamente, tá certo? Então, isso aqui é a determinação da posição. E a gente pode pensar que, fazendo lambda indo a zero, eu vou ter uma resolução infinita, né? Vamos ver que não é bem assim. Então, quando eu jogar um lambda muito pequenininho, significa um momento transferido muito grande. Qual que é o momento que, em geral, vai ser distribuído? No máximo, né, eu vou pegar esse momento, deixa eu apagar aqui, para você entender o que a continha que eu vou fazer. Aqui está a partícula. A melhor luz que eu vou coletar é aquela que está no ângulo de coleta, que é o ângulo φ. O maior momento que ela vai transmitir é, portanto, o momento do fóton, que é h sobre lambda, vezes seno do ângulo φ. Tá certo? Só que ele pode mandar para esse lado e para esse lado, então 2 vezes isso. Tá certo? Isso é o melhor que eu vou transmitir de variância para a posição do elétron. Mas como eu estou olhando numa única direção, eu não preciso colocar os dois aqui. Então, a melhor que eu vou fazer é h sobre lambda seno de φ. Tá certo? Muito bem. E a resolução do microscópio? É essa aqui. Então, esse fóton aqui, que tem momento nessa direção, que vale h sobre lambda, que é o momento do fóton, né? Ele, ao ser emitido nessa direção, ele causa um recuo nessa direção e, portanto, ele causa um deslocamento do momento, que é esse ΔPx. Como nós estamos falando da variância, do lado de cá e do lado de lá, nós temos que o momento, o melhor que eu posso fazer de momento quando eu tenho esse ângulo de coleta seno é isso aqui. É o momento vezes o seno. Porque aqui na vertical, como eu já expliquei, realmente não vai contribuir. Esse é o máximo possível. Daí eu posso pegar o ΔX vezes o ΔPx, e isso vai dar lambda sobre 2 seno de φ. Como esse é o melhor que eu posso fazer, então a variância ou a minha resolução da medida tem que ser maior ou igual a isso aqui, né? A ΔX, então eu estou fazendo qual é o melhor que eu posso ter de ΔX vezes ΔP? X é lambda sobre 2 seno, que é a minha resolução espacial pela ótica, e pelo momento é h sobre lambda seno de φ. Seno de θ. E, portanto, o microscópio, né, ele acaba tendo uma resolução que é praticamente compatível, né, aqui vai cortar isso, vai cortar aquilo, ele vai ser compatível com o princípio da incerteza praticamente. Então, ao determinar a posição de uma partícula, nós temos realmente válido o princípio da incerteza. Né? A combinação da resolução óptica com o momento transferido durante a emissão de luz da partícula faz com que seja compatível com o princípio da incerteza. Um outro exemplo que nós vamos ver agora é o átomo de hidrogênio. Então nós vamos olhar o átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, como nós sabemos, é um próton e o elétron ligado a ele a uma certa distância r, e de um modelo clássico simples a gente imagina que o elétron ele está dando uma voltinha aqui ao redor do núcleo, né? É isso que a gente imagina. Qual que é a energia desse sistema? A energia desse sistema é a energia do elétron, nós temos, né? O próton supostamente está fixo ali. Então nós temos o momento do elétron,
e isso dá uma contribuição de energia cinética. E nós temos aqui uma energia potencial, né? Devido à interação de cargas do próton com o elétron. Então essa é a energia que eu tenho para o elétron nesse átomo de hidrogênio. E a questão agora é a seguinte, como que o princípio da incerteza se manifesta nessa situação do átomo de hidrogênio? Primeiro, eu vou olhar uma coisa interessante aqui, que eu tenho que olhar uma certa direção, né? Porque o momento, né, nós sabemos que o ΔP x vezes o ΔX é maior ou igual que H cortado sobre 2. Portanto, esses caras ao quadrado é maior ou igual que H cortado ao quadrado sobre 4. Tá certo? Quando eu tenho o elétron aqui, que tem um certo momento, né, a projeção x, eu vou olhar aqui na dimensão x, a projeção x do seu momento, né, que eu vou pegar o valor mínimo, então eu vou pegar aqui, dizer que o valor mínimo dele aqui é a incerteza que eu tenho, é o valor dele, tá certo? Do momento vezes cosseno de um ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, né? Isso aqui é o raio, posição, θ. Então é cosseno de θ. Enquanto a posição dele também é a sua posição, que é o raio, tá certo? Vezes cosseno de θ. Portanto, os valores ao quadrado disso aqui levam a um ΔPx quadrado igual a P quadrado cosseno ao quadrado de θ, enquanto para esse eu tenho um ΔX que é igual a R quadrado cosseno ao quadrado de θ. Acontece que, como eu não sei que posição eu estou, eu vou tomar o valor médio. O valor médio do cosseno é meio. Então, nós temos que o ΔPx para essa configuração, ela é praticamente eu vou pegar o quadrado, né? Ele é o P quadrado dividido por 2. Enquanto o ΔX quadrado, aqui faltou um quadrado, o ΔX quadrado é praticamente o R quadrado dividido por 2 também. Então eu tenho aqui, né, o que eu chamo aqui imaginando o que nós estamos fazendo. Aqui tem um momento P, aqui tem uma posição R. Então eu estou calculando aqui ao longo da direção X, como que está funcionando aqui o princípio da incerteza. E, obviamente, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o momento aqui e a posição é praticamente a incerteza nesse estado de mais baixa energia. Então, tem uma relação, né? Se eu substituir aqui em cima agora, ó, eu tenho uma relação que P quadrado sobre 2 vezes R quadrado sobre 2 é praticamente H cortado ao quadrado sobre 4 para o estado de mais baixa energia. Porque eu estou dizendo o seguinte, que no estado de mais baixa energia, o valor desse momento e a localização já é praticamente a incerteza. Porque o elétron tem que estar aqui e o momento dele vai transar desse lado para esse lado. Então eu já calculei aqui qual que seria o valor quadrático médio aqui. Isso aqui equivale a dizer que eu tenho um P vezes R praticamente igual a H cortado. Tá certo? Então eu tenho uma energia e tenho uma relação mínima que pode existir entre momento. E eu sei que eu quero saber o seguinte, qual é a mínima energia possível? Então eu vou pegar esses valores aqui que advêm do princípio da incerteza e vou substituir aqui na energia. Então, no lugar do R, eu vou colocar H cortado sobre P. Então eu tenho uma energia que é igual a P quadrado sobre 2M, menos E quadrado sobre H cortado sobre P. E o P sobe aqui para cima. Essa é a energia. Mas como eu estou procurando a mínima energia, eu vou procurar o valor onde isso aqui é mínimo. Então eu vou tomar a derivada da energia com relação ao momento e dizer que é zero. Porque todo mundo sabe que isso aqui é um gráfico que em 0 é 0, tá certo? E que deve atingir um mínimo aqui. Então, tomando a derivada, a gente fica aqui 2 vezes P sobre 2M
menos E quadrado sobre H cortado é zero. Ou, portanto, eu encontro qual é o momento que realmente minimiza a energia. E esse momento dá exatamente E quadrado M sobre H cortado. Esse é o valor do momento que minimiza a energia. Se eu substituir aqui, ó, o R que minimiza a energia é H cortado sobre esse momento. Portanto, o R é H cortado sobre esse momento, que é E quadrado M sobre H cortado, portanto, H cortado ao quadrado. Então, eu tenho os valores de R que minimizam a energia. Aí eu venho aqui agora e substituo esses valores aqui. Substituindo esses valores aqui, o P e o R, eu obtenho qual é a energia mínima do meu sistema. E a energia mínima do meu sistema, nesse caso, vai ser menos meio de E a quarta vezes a massa dividido por H cortado ao quadrado. Isso aqui, obviamente, é a mínima energia que o elétron pode ter no átomo. Porque eu tenho um sistema localizado, o elétron está preso, então eu associei esse confinamento como o mínimo valor possível. O mínimo, se não tivesse nada, é quando ele estiver sentado em cima do próton. Mas ele não pode. Ele não pode. Aí teria uma energia infinita. Então ele não pode. E eu obtenho, então, a mínima energia. Essa é a mínima energia do elétron no átomo de hidrogênio. Chama-se, então, energia do estado fundamental. Ou a mínima energia, sempre a gente chama, se refere à energia de ponto zero. É onde toda energia começa. E é interessante você notar que o sistema ligado tem uma energia mínima. Por que ele tem uma energia mínima? Porque a posição e o momento estão comprometidos com o princípio da incerteza. E esse comprometimento leva ao mínimo de energia. Então, não pode ter energia zero num sistema localizado, porque o princípio da incerteza não permite. É uma forma de dizer, né? Tá certo? Todo sistema confinado, devido ao princípio da incerteza, vai ter uma energia mínima. E essa é a energia para o átomo de hidrogênio, para o elétron ao redor do próton. O nosso último exemplo, que é o oscilador harmônico. Então eu vou imaginar uma partícula que está presa por um potencial que é meio de m ômega ao quadrado x quadrado. Aqui nós vamos imaginar em uma dimensão. Tá, o átomo lá nós imaginamos em 3 dimensões, né? Comecei com R, comecei com x, mas converti para R, que era para não dar problema, porque afinal o potencial é um potencial e as energias que nós vamos resolver depois para o átomo de hidrogênio, ela é tridimensional. Bom, eu sei que eu tenho então aqui uma partícula que está presa num oscilador harmônico. Essa é a visão clássica do que nós temos, tá certo? Esse é o potencial, esse é x, esse é o valor do potencial e eu tenho essa partícula que zanza aqui. Devido ao princípio de incerteza, qual é a energia desse sistema? A energia desse sistema é exatamente P quadrado sobre 2m, aqui é em uma dimensão, tá certo? Esse aqui é o V de x. Mais meio de m ômega ao quadrado, ômega é a frequência do oscilador, vezes x quadrado. Só que além disso, eu tenho um compromisso entre ΔP e ΔX, que é maior ou igual que h cortado sobre 2. Se é maior ou igual que h cortado sobre 2, na melhor das hipóteses vai ser h cortado sobre 2. Portanto, P, se eu imaginar que eu vou trabalhar agora com o mínimo possível, é o valor da própria variância. Então, P vezes x vai ser da ordem de h cortado sobre 2. Isso é o mínimo possível. E esse mínimo possível tem essa relação. Agora eu vou fazer a mesma coisa, substituir ali dentro, portanto eu tenho uma energia que é igual a P quadrado sobre 2m mais meio de m ômega quadrado vezes x quadrado, mais x nada mais é do que h cortado sobre P sobre 2P, que portanto fica 4P quadrado. Então essa é a energia que eu tenho. Agora, como eu estou usando os valores mínimos de P e X, eu terei a mínima energia possível
para essa partícula presa. E a mínima energia possível para essa partícula presa vem quando a derivada de E com relação a P é igual a zero. Esse é o ponto de mínimo. Dessa condição, nós temos que P sobre M, tomando a derivada da equação que estava escrita aqui embaixo, menos M ômega quadrado, H cortado ao quadrado, dividido por 4. P ao cubo igual a zero. Muito bem, isso significa que eu posso multiplicar por P ao cubo, então eu tenho P à quarta é igual a M ao quadrado, ômega ao quadrado, H cortado ao quadrado, dividido por 4. Tá certo? Ou seja, P ao quadrado, que minimiza a energia, é simplesmente M ômega H cortado, M ômega H cortado, dividido por 2. Esse é o P quadrado que minimiza a energia. Que colocado na energia, me dá qual é a energia mínima desse sistema e que você substituindo facilmente vai encontrar meio de H cortado ômega. Essa então, meio H cortado ômega, que é uma energia que está aqui embaixo assim, né? Essa aqui é a energia meio de H cortado ômega, é a mínima energia possível para uma partícula no oscilador. Então, ela é a mínima energia para uma partícula no oscilador compatível com o princípio da incerteza. Isso significa uma coisa interessante. Imagine que eu tenho um sistema que tem uma energia que depende de momento e posição. Esse sistema agora, do ponto de vista quântico, vai ter um valor mínimo. Tá certo? A energia vai ter um valor mínimo diferente de zero. E esse valor mínimo é obtido, né, de acordo com o princípio da incerteza. Então, quando as variáveis são o mínimo possível, quando elas são praticamente o valor dado pelo princípio da incerteza, né, o compromisso entre essas variáveis na energia gera o meu valor mínimo de energia, que normalmente é chamado de estado de mais baixa energia ou estado fundamental do meu sistema físico. Como todo sistema confinado tem uma posição determinada, então o que acontece? Toda vez que eu localizo uma partícula, eu crio, na verdade, o compromisso do momento e da posição, tal que, dado pelo princípio de incerteza, ou compatível com o princípio de incerteza, eu gero uma energia que é a mínima energia. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg não é apenas variância de grandezas, ela é também algo que vai induzir, vai levar ao fato de que todo sistema confinado tem um mínimo de energia que não pode ser zero, né? A mínima energia de um sistema é aquela onde o compromisso entre as coordenadas conjugadas como momento e posição estão de acordo com o princípio de incerteza dentro da expressão da energia. O princípio da incerteza tem diversas outras aplicações. Utilizando o princípio da incerteza, nós podemos estudar o alcance das forças, nós podemos estudar ondas de matéria, como que elas vão se expandir, como que elas vão se comprimir no espaço e muitas outras coisas. Bem, com essa aula a gente passa agora a adotar o princípio da incerteza como algo inerente ao comportamento quântico da matéria e vamos utilizá-lo em muitas situações. Até mais.